Sabe o que acontece quando a realidade do sistema, toda baseada em fatos, bate de frente com um homem que vive num mundo só dele? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Nós vamos mergulhar fundo na transcrição oficial da audiência de condicional de Charles Manson, lá de 1992. É um confronto, assim, fascinante entre a lei e a mente de um dos assassinos mais infames da história. E pra começar, nada melhor do que ouvir o próprio Manson, né? Olha só essa frase que ele soltou pro conselho durante a audiência. Ela já dá o tom de tudo, mostra na hora a autopercepção dele, super desafiadora, e a mentalidade que o pessoal ali ia ter que encarar naquele dia. Então, como é que a gente vai destrinchar essa história toda? É simples. Primeiro, a gente vai entender o cenário, o clima daquela audiência. Depois, vamos repassar os crimes, a versão oficial, sabe? E logo em seguida a gente mergulha na narrativa do Manson, que é, bom, completamente diferente. Daí, a gente vai ver a vida dele dentro do sistema, o comportamento na prisão e, claro, como o conselho chegou àquela decisão que, no fundo, todo mundo já esperava. Bom, vamos lá. O cenário. Pensa só. 21 de abril de 1992. A gente está dentro da prisão estadual de Corcoran, um lugar de segurança máxima. O clima ali? Tenso, pesado, pura formalidade e com muita coisa em jogo. Não é um bate-papo qualquer, não. É uma avaliação que ia definir o resto da vida de um homem condenado à prisão perpétua. E quem são as figuras principais nesse palco? De um lado, a gente tem o comissário Ron Koenig, que representa o sistema, as regras, a ordem. Do outro, o promotor Stephen Kay, o cara que está ali para defender os fatos do caso. E bem no meio disso tudo, Charles Manson, pronto para simplesmente implodir a lógica daquela audiência. E logo de cara, o comissário Koenig já estabelece a regra número 1, a base de tudo. Ele deixa bem claro, olha, a sua culpa não está em discussão aqui, isso é um fato, ponto final. Essa é a linha de partida para qualquer conversa. E é aí que o palco para o grande conflito já está montado. Beleza, então vamos entrar na realidade do sistema. O comissário pega os papéis e começa a ler o relato oficial dos crimes. Ele está basicamente colocando as cartas na mesa, estabelecendo a base de fatos pela qual o Manson seria avaliado. E os detalhes dos assassinatos Tate são pesados, brutais mesmo. As instruções que o Manson deu, a violência extrema contra cada uma das vítimas e aquela mensagem macabra escrita com sangue na cena do crime. Essa é a versão dos fatos que o tribunal provou e que, para o conselho, é a pura verdade. E não para por aí. O registro segue com os assassinatos do casal LaBianca e de Gary Hinman, sempre destacando o envolvimento direto do Manson. De acordo com o tribunal, ele não só deu a ordem, ele participou ativamente. Amarrou as vítimas, esteve lá, chegou a cortar a orelha de Hinman com uma espada. Então, para aquele conselho, isso não era discussão, eram fatos. Ponto. E é aí que o mundo do Manson entra em cena. Como uma única frase, ele joga o registro oficial inteiro no lixo, chamando tudo de boato. A partir desse momento, a audiência vira um campo de batalha. Uma guerra entre duas realidades que simplesmente não se encaixam. E essa é a defesa dele, com as palavras dele. Negação total. Ele diz que não estava lá, que nunca mandou ninguém fazer nada. Basicamente, ele se coloca como um espectador, não como o cérebro por trás de tudo. É uma contradição frontal a tudo que o tribunal concluiu. E aqui a gente vê essa colisão de realidades, lado a lado. De um lado, a conclusão do tribunal, Manson foi o mandante. Do outro, a versão do Manson. Ele era só um seguidor e Helter Skelter, era só o nome de uma boate. Não dá nem pra começar a conectar as duas histórias de tão distantes que elas são. Pra tentar justificar essa cabeça dele, o Manson contou a sua própria história de vida pro conselho. Ele tentou se pintar não como um monstro, mas como uma consequência, sabe? Um produto inevitável de uma vida inteira dentro de instituições. E essa linha do tempo que mistura o que ele disse com os registros oficiais mostra exatamente isso. É uma vida praticamente inteira dentro de algum tipo de reformatório ou prisão, desde criança. Pensa só, para ele, o mundo aqui fora era o lugar estranho, a prisão era o normal. E entender essa perspectiva é a chave para tentar decifrar a lógica dele. E essa frase dele é a chave de tudo. Ele argumenta que não era um líder, um manipulador. Ele se via como alguém que, por ter passado tanto tempo preso, simplesmente nunca cresceu, nunca se encaixou na sociedade dos adultos. Por isso ele se conectava com aquela juventude perdida que andava com ele. Na cabeça dele, ele era um deles. Ok, então vamos comprar essa ideia por um segundo.
Se o Manson é um produto do sistema, como é que ele se comportou dentro desse mesmo sistema depois de ser condenado? O conselho foi fundo no histórico disciplinar dele, procurando qualquer coisinha, qualquer sinal de mudança, de reabilitação. E o que eles acharam? Bom, o ponto central se resume a um número: 60. 60 infrações disciplinares graves. Isso aí não é exatamente o histórico de um prisioneiro modelo, né? Muito pelo contrário. Mostra um padrão claro de briga constante com qualquer tipo de autoridade, mesmo já estando preso. E olha, não estamos falando de coisa boba. A lista tem de tudo: desrespeito, ameaça, agressão a guardas, posse de lâmina de serra. Esse comportamento todo só confirma que aquela atitude desafiadora da audiência não era um showzinho. Era o padrão dele. Era quem ele era ali dentro. E qual a justificativa do Manson para isso tudo? Ele não nega, mas ele diz que era uma questão de sobrevivência. Na visão dele, ele anda com uma matilha de lobos, então ele tem que ser um lobo também. Ele argumenta que não é a fonte da violência, ele é só um espelho. Um reflexo da brutalidade do próprio sistema que ele devolve para poder sobreviver. E com isso a gente chega ao final da audiência. Depois de horas de depoimentos, os argumentos finais só serviram para carimbar de vez o choque entre essas duas realidades. E, claro, para selar o destino do Manson. O promotor, o Stephen Kay, foi direto ao ponto. Ele basicamente disse que depois de mais de 20 anos, o Manson continuava sendo exatamente o mesmo cara. Sem um pingo de remorso, desafiador e totalmente incapaz de voltar a viver em sociedade. E a resposta do Manson para isso é simplesmente genial na sua loucura e mostra como ele se recusava a entrar no jogo. Perguntaram diretamente para ele sobre remorso, e a resposta dele é essa coisa poética, eloquente, que não responde absolutamente nada. Ele fala em ter remorso pela tristeza do mundo em que eles vivem, não pelos crimes que ele cometeu. Ele simplesmente não consegue ou não quer aceitar a realidade que o conselho está apresentando. E, no fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar. A transcrição revela um homem que foi moldado pelo sistema, um mestre da manipulação que se recusa a dar o braço a torcer, ou, quem sabe, alguém cuja própria noção de realidade foi distorcida para sempre. A audiência não dá uma resposta fácil, não. Ela só nos dá um vislumbre, bem perturbador, da mente de Charles Manson.